Então vamos para o nosso primeiro assunto do dia, da semana, que foi a tal da polêmica. O Gustavo já adiantou aí para a gente, né? A tal da polêmica do leite condensado. Bolsonaro gastando aí milhões, segundo o jornal Metrópolis, com leite condensado, com chiclete, com não sei o que das contas. Ô, gente, explica pra gente aí, por favor. Sério que o Bolsonaro gastou esse tanto de dinheiro só para comprar leite condensado para ele e para a família? Misericórdia, hein, Saulo? Pois é, nós acompanhamos aí o que a mídia tem dito nesses últimos dias, né? Falando sobre a compra de chicletes, de leite condensado e de outras regalias de alimentação, né? Mas ela não explicou direito o que aconteceu. O jeito de colocar a notícia sempre influencia muito, né? O próprio título da notícia faz dar a entender que esse leite condensado todo foi gasto do em pessoa, comprando 15 milhões de leite condensado. Seria para quê? Para colocar numa banheira de leite condensado? Seria o Bolsonaro tentando imitar aí o Felipe Feto, né? Tentando aí colocar fazer uma banheira aí de leite condensado para poder ficar famoso na internet? Bom, a mídia tem colocado isso, né? Mas não explicou que esse gasto é do governo inteiro, né? E nem muito menos explicou que nós temos um efetivo de Forças Armadas que chega a quase 400 mil, né? Então, esse dinheiro, ele serve também para ser feitas as sobremesas que são servidas a todo esse efetivo enorme que nós temos de Forças Armadas na Marinha, na Aeronáutica e no Exército. Além disso, esse gasto também serve para comprar leite condensado para fazer sobremesas, também para as universidades federais. Quantas pessoas existem nas universidades federais que fazem essas alimentações nos famosos bandejões das universidades federais, né? Em todo o Brasil. Então, esses 15 milhões de reais em leite condensado acabam ficando um número pequeno. E por que eu digo número pequeno? Porque se compararmos aos gastos do governo a partir de 2019, quando começou o governo de Bolsonaro, e com os governos anteriores, principalmente o da Dilma Rousseff, quando foram levantados esses números, nós vemos que os gastos em leite condensado foram bem maiores, né? Eu não me lembro direito o número, mas me parece aí na casa de 21 milhões de reais em leite condensado, que foi gasto pelo governo da Dilma Rousseff em 2016. Né? E nós tivemos, em 2019, esse gasto aí de 13 milhões, 13,6 milhões, me parece o número exato, em leite condensado, e esse ano que se passou agora, nós tivemos gasto aí de 15 milhões em leite condensado. Né? É um leite condensado que está sendo economizado nesse governo. Viu? Era para ser colocada a pecha no governo de o governo do leite condensado, mas, na verdade, é um governo que está economizando até em leite condensado, hein? Oh, não tá saindo minha voz pro povo, não. O que você acha disso, Gustavo? Bom, então, vamos lá. Claro, não são somente eles, mas também os efetivos das Forças Armadas. Como o Saulo bem disse, tudo isso é destinado
a alimentação daqueles que são dependentes do Ministério da Defesa, que, por lei, a sua alimentação tem de ser oferecida pelo governo federal. Isso também, como eu disse, nós contamos com os bandejões das universidades federais, que é justamente uma parcela da tigrada que tem reclamado dos gastos, e programas sociais, etc, etc. Saulo também já deu uma boa pincelada de que nos governos anteriores, Dilma Rousseff, Temer, olha só, Temer foi só 2 anos, o gasto foi maior com leite condensado, com chiclete. Por que o chiclete? Aí as pessoas perguntam, por que o chiclete? Ora, é necessário, principalmente na aeronáutica, que sejam oferecidos aos homens chiclete para descompressão da turbulência. Então, eles precisam mascar chiclete. E esse chiclete é oferecido pelo governo federal, pelo Ministério da Defesa. E aí eu mandei para o Guilherme, se ele puder projetar para a gente, por gentileza, os pedidos de compra desse material, por favor. Aí a tigrada mia. Ah, não, mas como que pode isso? Isso é desvio de dinheiro. Nós encontramos aí o pulo do gato para pedir o impeachment do presidente Bolsonaro, pessoas morrendo e cancelamento do auxílio emergencial, está gastando isso tudo com leite condensado, a fantástica fábrica de leite condensado. Nós sabemos que isso é desvio de dinheiro que está acontecendo no governo. Eu cansei de ver esse tipo de narrativa na internet esses dias. Patético, patético. E aí a somatória total é que cada caixa de leite condensado daria por volta de R$160. Aí as pessoas falam, a tigrada mia, como que pode cada caixa de leite condensado custar R$160 e alguns quebrados? Bom, tá aí o pedido de compra. Cada caixa possui 40 latas. Cada caixa de leite a quantidade cheia, não é cada caixa individual, a caixinha pequena, não. É uma caixa grande com 40 unidades. Está aí no pedido de compra do Ministério da Defesa. Cada caixa com 40 unidades de leite condensado. Fazendo os cálculos, mais ou menos, cada unidade sai por menos de R$5, que é o preço que normalmente a gente encontra no mercado. Se bem que esses dias, aqui perto de casa, o leite condensado estava R$8 o mais barato. Então, aí está desmistificado, tem o pedido de compra, se o Guilherme puder colocar o próximo documento, por gentileza, que é o pedido de compra do Ministério da Defesa, está aí, provando que isso não é para o Palácio da Alvorada, não é para residência do presidente da República, não é para a sua família, como a deputada Sâmia Bonfim tentou indicar que isso seria para o uso pessoal da família Bolsonaro, e ela até foi respondida de que se ela dá conta de comer isso tudo sozinha, não quer dizer que todo mundo dá conta, né? Porque ela aparenta que gosta mesmo da coisa. Então, está desmistificado isso aí. É o que nós falamos na semana passada. Estão tentando encontrar algo, uma narrativa, alguma coisa, para criar um clima de instabilidade, porque vocês acham que deputado federal não sabe disso? Vocês acham que senador da República não sabe disso? Vocês acham que presidente da OAB não sabe disso? Que presidentes de ONGs, de instituições não sabem disso? Se eu, que sou um pé de chinelo, conseguir verificar essas informações, vocês acham que essas pessoas não têm? Gente, Dilma, que foi presidente da República, que tem conhecimento de todos esses processos, vocês acham que eles indicaram, que eles acusaram isso de bom coração, porque realmente estão preocupados com as contas públicas, porque realmente estão preocupados com desvio de dinheiro no poder público? Não, gente, é mau caratismo mesmo.
estão tentando encontrar alguma coisa para criar um clima de instabilidade na sociedade, para que seja possível pedir um impeachment, para que seja aberto um processo de impeachment. É isso. Golpe, é golpe, é golpe. Realmente é uma situação muito complicada essa, né? E não é coisa muito difícil de entender, né? A gente pega lá, por exemplo, todas essas informações que tanto o Gustavo quanto o Saulo trouxeram para a gente aqui, são informações que estão no site do governo. São informações que estão para qualquer pessoa. Transparência básico. Exatamente, no portal de transparência está lá. É só abrir e ver o que está acontecendo. Mas não, a pessoa vai lá, é o mal da imprensa de hoje, né, gente? Infelizmente. A pessoa vai lá, pega qualquer coisa e fala, ah, não, é isso aqui, é isso que eu penso, vou detonar o Bolsonaro, vou detonar o governo federal para ver se consegue fazer alguma coisa, se a gente consegue movimentar. Conseguiram movimentar alguma coisa? Não, pelo contrário, só fizeram memes. Quanto mais bate, o homem cresce. Exatamente. Quanto mais bate, o homem cresce. Eu acho, se eu não me engano... Talvez seja por isso, né? O Deus colocou leite condensado para fazer a massa desse bolo que cresce bastante aí. É verdade. Se não me engano, são 34%, né, de aprovação no Brasil. Nós estamos falando de 2021. Coloca aí 1 ano para as eleições. Oi, Gustavo, não entendi. Eu penso que é muito mais. Então, assim, a gente precisa começar a buscar nas fontes, né? Eu até fiz uma publicação no meu Facebook, assim, não entrei muito nisso, né? Não quis debater com ninguém, nem nada. Eu só falei assim, gente, amigos, não caiam em narrativas. Ponto final. Essa foi a minha frase. Porque quanto mais a gente vai crescendo, divulgando essas coisas, mais o povo quer inventação de moda, que não sei o quê, e aí gera debate, gera discussão, e isso não vai fazer ninguém crescer. O que faz as pessoas crescerem é o quê? É isso aqui que a gente está fazendo agora. Ó. Mostrar a verdade. Você quer acreditar? Acredite. Você não quer acreditar? Problema pessoal seu. Está lá no portal da transparência, é só você abrir lá. Você vai ver essa realidade que nós acabamos de mostrar para vocês aqui. O Gustavo trouxe os prints, etc. e tal. Então, assim, eis a questão. Gustavo? Olha, eu vou repetir aquilo que tenho repetido. Aqui nós, esse canal, esse programa, não existe para fazer uma defesa à pessoa do presidente Jair Bolsonaro. Não, nosso canal ele é em defesa da verdade. E todo esse ataque também não é a pessoa do presidente Jair Bolsonaro. Eu repito, todo esse ataque é a você, cristão, a você, conservador, a você que preza pela sua família, assim como Deus a constituiu, a você que preza pela inocência das crianças, a você que preza pela vida, desde a sua concepção até o seu declínio natural, é que, porventura, teve a oportunidade de colocar um governo que pensa assim como você. Mas qualquer que seja outra esfera que os seus valores estiverem em alta, eles irão atacar. E estão atacando agora no governo federal, porque esse governo federal que você colocou pensa como você. Então vão atacar os seus valores, porque querem destruir os seus valores. Querem dizimar quem pensa dessa maneira. Querem dizimar quem pensa como Cristo. Não é pessoal. Não é a pessoa do presidente Jair Bolsonaro, são os seus valores. Eu não sei se nós podemos colocar, eu mandei para o Guilherme aí a resposta do presidente. Dá para colocar? Então, gente, não se escandalizem, não. Tá, os mimimis de plantão, nós somos cristãos, claro. Nós prezamos pela pureza de palavras, de mente, de coração, é claro, gente. Mas tem hora que a corda arrebenta. Tem hora que o buraco é mais embaixo e o homem explodiu. Então nós vamos passar aí qual foi a resposta do presidente, porque a corda arrebentou. Nós estamos fazendo aqui uma apologia
palavreado sujo, não estamos, mas a corda arrebentou, gente. Tem hora que a paciência se esgota. Quando eu vejo a imprensa, minha patrão dizendo que eu comprei 2,5 milhões de lata de leite condensado, vai pra puta que eu pariu! Se você tem pressa, essa lata de leite condensado até porque a nossa fonte é outra. 370 mil homens que estão também programa de alimentação via Ministério da Cidadania, também alimentação via Ministério da Educação. Entre tantos e tantos outros. As acusações levianas não levam a lugar nenhum. E se me acusa disso, senão eu não tenho o que me acusar. Se acusa de ter comprado aí 4 milhões de reais de chiclete, e quem já fez no exército, já não tem um catanho, o pessoal sabe que é catanho, quem serviu, se é um chicletinho lá dentro. E isso não é mordomia, não é privilégio, não. E deixar bem claro, amanhã na live, junto com o ministro Wagner Rosales da CGU, vamos demonstrar tudo isso. Inclusive, em 2014, a Dilma comprou mais leite condensado do que eu. Então, gente, repito, eu estou falando que a gente tem que, a todo momento, sair fazendo uso de palavra de baixo calão, e etc. Não é isso, não. Nós, claro, temos que prezar, sim, pela pureza de coração, de mente, de palavras, de espírito, é óbvio, mas tem hora que a corda arrebenta. A minha reação foi a mesma reação do ministro Ernesto Araújo. Eu adorei. Eu adorei. Saulo, você quer falar mais alguma coisa? Quero sim. Na verdade, assim, né? Quando outras pessoas acabam estourando e falando coisas piores, às vezes não tão grosseiramente, às vezes polidamente, mas falam coisas muito piores, né? Como, por exemplo, com questão à defesa de aborto, como por exemplo, com questão à defesa de causas LGBTs, né? Como nós vimos agora recentemente, há uma instituição aí muito importante defendendo aí, mas que talvez a gente não vai comentar isso hoje, mas que nós vemos pessoas defendendo todas essas coisas aí, e nós temos que ser totalmente polidos e pensar muito bem em cada palavra que nós vamos falar, porque a qualquer palavra mal colocada que nós digamos, já é colocada em nós a pecha de sermos violentos, de termos um discurso de ódio e coisas desse tipo, né? Então, nós vemos que, de um lado, a mídia pode fazer de tudo, pode falar de qualquer jeito sobre o Bolsonaro, pode criticar de qualquer jeito, mas não quer receber invertidas de lado algum, né? Então, quer dizer que a mídia ela tem um poder de fala totalmente impositório, né? Impositivo. Ela impõe o discurso que ela quer e nada pode contradizer. É assim que funciona. Aliás, as mídias que têm contradito, né, o que a mídia fala, têm recebido, inclusive, a censura, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, é nessa situação que nós nos encontramos. E aí, o Bolsonaro, como uma reação totalmente humana, tem total razão de se explodir algumas vezes, né? Então, quando colocam para ele essa pecha de ter gasto 15 milhões com leite condensado, peraí, as coisas não funcionam assim, né? Parece que ele mesmo foi quem gastou todo esse dinheiro. E não tem nada a ver. É uma notícia totalmente colocada lá de propósito para que as pessoas se inflamem em ira
contra o Bolsonaro, mas que depois eles acham que a população é besta, né? Que vai engolir tudo que eles falam. E a verdade sempre vem à tona, né? Como o nosso trabalho aqui, de trazer sempre a verdade à tona. Muito bem. Saulo, para a gente finalizar esse assunto, só pegando um link nisso que o Saulo falou, nos chamam a todo momento de nazistas, de genocidas. Isso que o presidente falou é muito pouco, por isso que eu falei que eu adorei, porque é muito pouco, gente. Não é nada perto daquilo que nos chamam. É verdade. Igual o Gustavo falou no início, né? Antes mesmo da gente colocar o vídeo para os mimizentos que podem estar nos acompanhando ou irá nos acompanhar para depois nos criticar, né? Claro que nós não vamos fazer apologia nenhuma a palavras de baixo calão. Lógico que não. Né? Mas a gente precisa entender também que às vezes as pessoas são humanas, né? Nós buscamos, nós três aqui pelo menos, eu conheço, né, o Gustavo, o Saulo, nós três, bota minha mão no fogo pelos dois, porque nós buscamos essa virtude, essa busca mais incessante pela santidade, mas não é o caso do nosso presidente, né, que tem esse mesmo caminho que a gente. Então, a gente não pode deixar de divulgar a verdade, falar da verdade, só porque existem algumas coisinhas, algumas palavras que são aí que não é do nosso feitio, mas é igual eu falava com os meninos, uns amigos meus. Gente, é o seguinte, tem muita gente aí que critica bastante o Olavo de Carvalho porque ele fala muito palavrão, né? E às vezes as pessoas não sabem tirar o palavrão e absorver daquilo que de fato ele fala, né? Então, se a gente tivesse absorvido lá atrás, né, o que o Olavo de Carvalho falava, o que o doutor Enéas falava, sabe? A gente seria uma nação muito melhor do que nós somos hoje. Mas não. Porque o professor Olavo fala palavrão, eu não vou escutar. Aí, eis o que nós estamos vivendo hoje. Oi, Gustavo. Eu tenho certeza que com todos os palavrões, o professor Olavo de Carvalho vai entrar no céu antes de mim. Realmente. E além disso, nós ficamos preocupados com o palavrão que o outro fala, né? E às vezes não nos preocupamos com problemas mais graves que nós temos dentro de nós mesmos, né? Todos nós lutamos contra diversos vícios, né? Vícios de ordem moral. Aliás, todos eles são vícios de ordem moral, né? Vícios de ordem moral. Mas, por exemplo, o próprio vício da língua, né? De falar mal dos outros que falam palavrão, por exemplo, de nos acharmos superiores com relação a isso. E algo que todos nós temos que nos controlar muito, porque nós temos o costume de falar mal dos outros, né? de fofocar e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente tem que rever, porque nosso Senhor mesmo nos aconselha no Evangelho de preocupar-nos com a trave que está nos nossos olhos e não com a palha que está no olho alheio. Exatamente. Muito bem.